Galera desenrolada, tamo aqui de novo, tamo junto, tamo pra frente. Mais uma vez trabalhando cálculo estequiométrico, né? O módulo que a gente está trabalhando agora. Já estamos trabalhando nas subdivisões do cálculo estequiométrico e a subdivisão que a gente vai olhar agora, observar direitinho, é a pureza, né? Na natureza, dificilmente você vai encontrar substâncias na forma pura. Tirando algumas substâncias muito especiais, os gases nobres às vezes estão mais isolados, alguns metais nobres, né, que também são pouco reativos, podem ser encontrados mais isolados, mas na grande maioria dos casos, você vai encontrar as substâncias com impurezas. E aí aqui a gente precisa dizer o seguinte: somente a quantidade pura, seja massa, volume, número de mols, é o que vai reagir, tá? A quantidade impura não participa da reação. Se a quantidade impura não participa da reação, a gente não pode utilizar essa quantidade impura para efetuar o cálculo estequiométrico. Então, para efetuar o cálculo, a gente antes tem que determinar a quantidade pura. Aí qual é normalmente o procedimento que a gente adota? O procedimento que a gente adota é o seguinte, ó. Você considera que a massa da amostra é a massa total. Vou trabalhar com massa que é mais comum. É a massa pura mais a massa impura. Essa massa da amostra, que é a massa total, ela vai ser equivalente a 100%. A massa pura, que é o que interessa para a gente para efetuar o cálculo, vai estar relacionada com a pureza, que pode ser de diversos valores, 90% de pureza, 80%, 70%, vai depender de cada caso. Isso aqui vai me permitir calcular a massa pura. É essa massa pura aqui que interessa para a gente fazer o cálculo estequiométrico. O cálculo tem que ser feito com ela. Se você fizer o cálculo com a massa da amostra, você vai estar cometendo erro. Você vai estar considerando que a quantidade impura também participa da reação. E sobre o conceito químico, isso não acontece. Então, primeiro a gente tem que calcular a massa pura para, na sequência, efetuar o cálculo que ele está pedindo, certo? O raciocínio é esse. A gente vai colocar um exemplozinho aqui para a gente poder aplicar esse raciocínio no exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui uma reação, que é uma reação bem conhecida, que é a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Economicamente muito importante, é uma decomposição térmica por aquecimento. Esse carbonato de cálcio é o calcário, né? E essa decomposição forma óxido de cálcio, que é matéria-prima para produzir cimento. Então daí você já tem uma noção de como é importante essa equação aí, ok? Então vamos lá. Vamos supor que é o seguinte, que ele queira calcular a massa de óxido de cálcio, que é um dos produtos da reação, considerando que ele está partindo de 800 gramas de calcário, que é o minério, mas esse calcário tem 80% de pureza. Então, se desses 800 gramas nem tudo é puro, a primeira coisa que a gente tem que calcular é quanto disso daqui é puro. Aí a gente vai ter a massa pura. Quando a gente tiver a massa pura, a gente joga no cálculo estequiométrico, na equação, né, que já está balanceada, para calcular a massa de óxido de cálcio. Então, primeiro vamos calcular a pureza, tá? Vou fazer bem aqui assim, ó. 800 gramas do composto, né, da massa do minério, é a massa da amostra, equivale a 100%. Mas dessa massa, 80% é de CaCO3, é de pureza. Então, 80% vai dar X. Você vai fazer essas continhas aqui e vai encontrar que X dá 640 gramas de CaCO3. Opa, essa massa que eu estou calculando aqui é a massa pura, é ela que reage, é ela que participa da reação. Então, é essa massa que eu vou usar para efetuar o cálculo estequiométrico. Agora vamos lá para a equação, ó. A massa do cálcio é 40, a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16, aqui é 40, aqui é 16.
1 mol aqui, ó, é 3 vezes 16, que dá 48, mais 12, que é 60, mais 40, 100 gramas. 1 mol aqui é 40 mais 16, 56 gramas de óxido de cálcio. Eu não poderia fazer o cálculo estequiométrico com as 800 gramas, porque aqui tem impureza. Mas eu já calculei que a massa pura de carbonato de cálcio é 640 gramas. Então, aqui, ó, quando eu tiver 640 gramas de carbonato de cálcio, isso vai me dar Y gramas de CaO. Então, Y vai ser igual a 640 vezes 56 dividido por 100. E aí você efetua o cálculozinho e encontra que essa massa de óxido de cálcio dá aproximadamente 358,4 gramas de CaO. Então, quando você estiver trabalhando com pureza, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a massa, ou volume, nesse exemplo que eu usei foi massa, volume, número de mols, calcular a quantidade pura. Depois que você tiver a quantidade pura, aí você joga na equação, né, no cálculo estequiométrico, para que você encontre aquilo que ele está pedindo no problema, tá? Então, com pureza, tem que trabalhar dessa forma. Só a massa pura participa da reação. Ok, galera? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.